Olá, este é o Visual. Um programa acessível da TV Brasil. As conquistas e reivindicações das pessoas com deficiência no Brasil. O Visual traz para você um retrato de 2017. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. No fim do ano, inevitavelmente, a gente começa a fazer um balanço do que fizemos. Muita gente fica frustrada por não conseguir atingir as metas propostas. Mas existem alternativas para que os resultados sejam melhores, hein? É isso aí. Veja na reportagem da TV Princesa, de Varginha. Sabe aquelas promessas de ano novo que todo mundo faz? Quem fez, será que atingiu todas as metas? Sim, quase, tá chegando lá. Mais ou menos. Até o fim acho que eu consigo. Graças a Deus. Ainda faltam umas também. Todas não. Você acha que você termina o ano cumprindo todas? Se Deus quiser. Olha, a maioria tá cumprida. Com a ajuda de Deus a gente vai. Não ter conseguido cumprir as promessas ao longo do ano podem trazer consequências negativas para algumas pessoas. Essa especialista lembra que o fato de não se concretizar algo planejado no começo do ano pode abalar o emocional. Isso acontece porque geralmente a gente faz um balanço de como foi o nosso ano, né? Então, os pontos positivos, os pontos que precisamos melhorar. Então, é uma avaliação. Se existiram pontos que não foram bem trabalhados, talvez a gente consiga concluí-los melhor no ano que segue. Mas é importante a gente ter metas bem estruturadas a curto e médio prazo. Planos muito elaborados talvez seja difícil acontecer e aí geralmente acontece a frustração. A dica é pensar em metas e promessas que possam ser cumpridas e não colocar nelas o peso de uma obrigação. Não existe obrigação, tem que fluir naturalmente, né? O ideal ser que sejam planos e metas de fácil acesso, para que assim a gente nos impulsione e que a gente consiga grandes feitos depois. E tem mais uma dica para não quebrar as promessas de ano novo. Sabe qual é? Ainda bem que eu não fiz promessa nenhuma. Não fez nenhuma? Não. Eu já sabia que tá difícil mesmo, então nem fiz não. É bom que não precisa cumprir, né? É verdade, porque promessa feita tem que cumprir, né? Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto profissão. Eu sou professor porque gosto de dar aula de Libras. Meu pai é engenheiro porque ele conserta coisas. É bem inteligente o meu pai. Meu primo é arquiteto porque ele gosta de fazer projetos de casa. Inclusão social e cultural, falta de acessibilidade, avanços. 2017 foi mais um ano de lutas e conquistas das pessoas surdas. E hoje o Visual se despede do ano exibindo mais uma vez algumas destas reportagens. Gleice é surda e sempre enfrentou o problema de estudar em colégios públicos que não tinham intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais.
Mesmo com essa dificuldade, ela conseguiu ser aprovada no curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gleice achou que finalmente conseguiria estudar com um intérprete, mas isso não aconteceu. Para acompanhar as aulas, ela conta com a ajuda dos colegas e dos professores, que mandam resumos do que é falado por e-mail, mas isso não é suficiente. Uma vez ou outra, até troco algumas mensagens de WhatsApp com alguns alunos para falar sobre esses resumos das aulas ou tirar alguma dúvida. Mas na maior parte do tempo eu fico sozinha, sem contato com ninguém. Tem palestras quase todos os dias. Sempre vejo os cartazes de aviso nas paredes. E quando eu tive vontade de participar de uma palestra com assunto do meu interesse, solicitei um intérprete e a resposta foi negativa. Gleice reclamou na direção da faculdade e recebeu a resposta de que a instituição não tem recursos para contratar um intérprete de Libras. A lei ela não faz qualquer distinção quanto ao nível de ensino, então se aplica desde o ensino básico, fundamental, nível superior, profissionalizante, e a lei é expressa em dizer que se aplica a entidades privadas e públicas e que não pode ser exigido nenhum custo adicional da pessoa com deficiência. O ideal é tentar negociar primeiro com a escola, com a faculdade. Se não for fornecido o intérprete, com certeza o caminho da justiça está aberto. Este ano foi a vez do Bruno fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Surdo, ele conta que teve uma grata surpresa com o tema da redação. Para ele, uma forma de contar a própria história. Quando eu peguei a redação e ouvi aquele tema, eu fiquei muito feliz. Pude escrever e explicar sobre o surdo, sobre a capacidade dele, sobre a possibilidade de se desenvolver assim como o ouvinte. Sobre a possibilidade de comunicação entre surdos e ouvintes. Os surdos são capazes de ser professores, de fazer qualquer coisa que eles quiserem. E eu pude colocar isso na redação e me senti muito bem. Ele estudou nesta escola de Niterói, na região metropolitana do Rio, pública e bilíngue. Hoje ele ensina aos alunos surdos os pronomes eu, ele, ela, nós. Na escola, até o 5º ano, os alunos ficam em turmas formadas por surdos. A partir do 6º ano, as turmas são mistas. Enquanto o professor explica a estrutura das células, a intérprete usa a língua de sinais para viabilizar a comunicação. Jaime, professor surdo, vê vantagens nas melhorias de acessibilidade. É realmente uma felicidade abrir a visão das pessoas para esse tema, porque falta informação. Quando eu comecei a estudar, não tinha aquela base. Muita coisa era fechada para mim. Então você acaba não sabendo, não conhecendo profundamente as coisas. Você não tem formação. E assim como o tema do Enem, a educação dos surdos também é pouco divulgada. As pessoas conhecem muito pouco sobre isso. Então, eu fiquei muito feliz. Por que você resolveu se tornar um militante pela causa das pessoas surdas? Conta pra gente. Pessoas da comunidade surda sempre tiveram muito a contribuir, mas não conseguiam se organizar coletivamente para a luta. Vendo isto, eu percebi que precisava me tornar um militante para agir em prol da quebra de barreiras. E fomos acumulando conquistas. Aos poucos, as demandas da comunidade surda passaram a chegar até nós e partíamos para o embate, que normalmente resultava na conquista de nossas reivindicações. Nunca lutei por convicções pessoais, sempre representei a vontade e as ideias da comunidade surda. Daí, os tais focos de atuação, principalmente para o reconhecimento da Libras, surdos no mercado de trabalho, entre tantos outros temas. Larissa estuda no Instituto de Educação desde 2010. Ela cursa o ensino médio e agora ganhou mais uma ferramenta para ajudar nos estudos, um aplicativo. Ele é muito bom, né? Eu aproveitei ele bastante para mim conseguir, nas várias disciplinas de todas as séries, geografia, matemática. Eu gostei, achei que é um momento, sim, ele ajuda a gente a construir algumas ideias, né, para algumas provas mesmo que a gente tem para fazer. O sinalário disciplinar em Libras pode ser baixado de graça pela internet para aparelhos com sistema Apple e Android. O professor Silvio já começou a usar o programa em sala de aula. Palavras difíceis de traduzir em Libras podem ser encontradas na ferramenta. Ele consegue ajudar os alunos a construir várias ideias, né, e dentro do aprendizagem. Também para o português, né, esse app ele colabora
porque ele pode acessar diretamente, e esse conteúdo está direto em Libras, né? Isso traz mais clareza. O aplicativo conta com mais de 300 vídeos com conteúdos em Libras das 13 disciplinas que fazem parte do ensino médio e do ensino fundamental. A iniciativa da Secretaria da Educação é inédita no Brasil. O papo animado na hora do intervalo não tem som, mas tem interação. A roda é de parte dos 25 contratados pela Corag, a Companhia de Artes Gráficas do Estado, através do convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Enquanto isso, outro grupo trabalha na colagem de materiais. O chefe do setor aprendeu a língua de sinais para se comunicar com o grupo. Mary Milha, que faz leitura labial e por isso consegue falar, conta que aos 51 anos, este é apenas o segundo trabalho da vida dela. Muitas vezes eu ia fazer ficha e as pessoas conversando comigo percebiam que eu tinha um problema auditivo, já diziam assim, olha, não leva mal, não termina de preencher a ficha. Já no Tribunal Regional do Trabalho, os 19 surdos são responsáveis por digitalizar todos os processos que chegam em papel das varas do interior. Por mês, 1 milhão de folhas são digitalizadas por essa turma. Eu gostaria de pedir a todos os surdos, neste momento, que tenham orgulho pelo fato de você ser surdo. Você não pode desanimar, mesmo que insistam em te enxergar a partir da perda da audição. Tenha orgulho de ser surdo. Mostre do que você é capaz. Mostre para a sociedade que a Libras é linda e é a sua língua. Orgulhe-se de você. E o Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau, tchau.